Olá, pessoal, bem-vindos à Demais TV. Você está entrando num programa onde o normal é ser diferente. O normal aqui hoje é ser paranormal. Bem, pessoal, vou começar agradecendo os nossos patrocinadores. Cristiane Lantin, nossa terapeuta holística. Gratidão, Cris. Gratidão a Leila Ribeiro Her, em São Caetano. Gratidão, aliás, em Santo André. Gratidão a Color Hands, em São Caetano. Doutora Cristine Carvalho, nossa dermatologista em São Paulo. Gratidão a Lucilene Magro, nossa esteticista também em São Paulo. A Jussara Moro, também nossa esteticista. A Tony Gandra, ao nosso amigo Denis Web Designer, o desenvolvedor do nosso site. E também Tony Gandra e ao Deepak Sankara Veda, que fez a nossa vinheta e que é nosso amigo já remido aqui do programa Enigmas. Bem, pessoal, hoje à noite nós estaremos aí na Rádio ECL, a Rádio da Consciência Livre, com mais um tema para você. E também estarei hoje às 21 horas com Lucimara Parisi e com Joel Zia, com mais um programa abordando sobre ufologia. Os ETs estão entre nós, mas o tema hoje também é sobre ETs. Estou aqui com uma sumidade, ele é compartilhador da sabedoria divina, ex-rabino, bem, criptólogo sênior, né, gente? E Deepak Sankara Veda. Tudo bem, Deepak? Gratidão pela presença. Tudo ótimo. Já é nosso amigo Jeremy. Vocês estão vendo que hoje o assunto vai ser polêmico. Nós vamos saber de Astashera, mas antes eu quero perguntar para o Deepak o que é a Torá. Porque para ele responder essa pergunta, ele vai ter que falar o que é a Torá. Muitas pessoas confundem Torá com Bíblia, né? As pessoas sempre confundem, porque a Bíblia é um sistema, foram traduções criadas a partir da Torá, né? Ou do Tanakh, né? Que é a chamada Bíblia hebraica, mas que, na verdade, é um produto muito defeituoso, cheio de vícios, cheio de enganos, cheio de traduções que eu chamo de interpretativas, né? Então, a Torá é um instrumento divino que é extramundo, veio de fora desse mundo, né? E foi entregue ao mestre Moisés no evento chamado Evento do Sinai, há 33 séculos atrás. Só que a Torá foi criada, né, 730 milhões de anos antes da criação desse universo. É bem antiga, né? É bem antiga. Bem, o que é, então, a criptologia? Vamos entender um pouquinho de tudo isso para que ele possa entrar no assunto principal, que é Astashera, anjo, demônio ou ET? Afinal de contas, quem é a Astashera? E, através do conhecimento do Deepak, ele vai explicar para vocês aí, para nós aqui também. A criptologia é a ciência que estuda os fenômenos encriptados, né, e a criação de ferramentas que serão aplicadas, né, sobre esses fenômenos para decriptá-los, né, desvendá-los, decodificá-los. Então, isso é criptologia. A criptologia vem para abrir todos os enigmas. Para abrir todos os enigmas. Eu quero saber, então, o que é gematria. Então, dentro desse sistema da criptologia hebraica, por exemplo, quando Moshe recebeu a Torá em Har Sinai, né, ele já recebeu também a informação de que ela era um código. E que sistemas inúmeros, milhares, né, e camadas estavam explicados na Torá. E junto com isso ele recebeu também as ferramentas para decriptar a Torá, né? Uma dessas ferramentas é a gematria. A gematria é o cálculo do valor numérico das letras hebraicas, né? E esse cálculo, então, revela, né, um valor, e esse valor revela, né, palavras semelhantes de igual valor. Então, na realidade, ele abre códigos. A gematria. Exatamente. E notaricon? O notaricon é quando nós pegamos, por exemplo, uma palavra, né, ou um nome, né, e as letras que formam esse nome, né, elas são iniciais de outra palavra. Então, às vezes, você pega uma frase muito longa e ela é encurtada num notaricon, né? Aqui é chamado de acrônimo, né? Então, nós fazemos um acrônimo, por exemplo, né? Eu sempre gosto de citar esse exemplo. Claro. O Hitler, né? Que todo mundo sabe quem foi, né? Se você pegar o nome Hitler em hebraico, né? Então fica H-I-T-L-E-R, né? Então, as iniciais de Hitler formam a frase Amam Yashuv Torquemada Le Rotzeach, que significa Amam retornará em Torquemada para assassinar. Amam
foi um carinha na Pérsia, 2.400 anos atrás, que odiava os judeus e quis matá-los. Ele reencarnou no bispo espanhol Tomás de Torquemada, o líder da Inquisição espanhola, tá? E reencarnou depois em Hitler. Então Hitler tinha essa alma em comum. Vamos esperar que ele fique bem bastante tempo longe, né, do nosso planeta, né? Bom, vamos então ao assunto principal do programa. No teu ponto de vista, na tua pesquisa, nos seus estudos, quem é Astar Sharon? Então, a criptologia, né, ela traz evidências, né, que podem ratificar alguma coisa, né, e realmente provar se ela é verdadeira ou se ela é falsa, né? Bom, desde muito tempo atrás, né, desde que George von Tassel, né, canalizou a primeira vez Astar Sharon, né, dizendo que iria chegar com o seu comando estelar. Isso foi quando? Em meados de 1950, alguma coisa. 1950. Né? Então já faz muito tempo, né? De lá para cá nunca apareceu o Astar Sharon, né? E então as canalizações, chamadas canalizações, foram aumentando e os enganos também, né? E de fato o Astar Sharon é um engano, não é um ser como as pessoas imaginam, alienígena que, né? É um engano da mente de alguém, um escritor de ficção científica, né? George von Tassel produziu, e aí as pessoas que estavam também destinadas ao mesmo engano foram perpetuando isso, foram passando isso para frente. Existem vários grupos, né, ufológicos que estão ligados a Astar Sharon, que inclusive fazem uma analogia ao Arcanjo Miguel. No seu ponto de vista, na sua pesquisa, o que tem a ver um com o outro? Nada a ver. Nós temos códigos, né, que provam que isso tudo é um erro, né? Então nós temos, por exemplo, códigos que aparecem dentro da escritura hebraica, né, que tem 33 séculos de idade, não 4 décadas, né? São muito mais antigas, onde Astar Sharon aparece, né? Por exemplo, existe um código, né? Inclusive eu trouxe, né? Não sei se vai ser possível passar esses códigos, né? Dá para mostrar, Camila, nossa produtora? Olha lá, esse... Não, esse aqui foi, na verdade, é um sistema encriptado, que eu vou até falar sobre ele para a gente poder entender, né? Okay. Antes de voltar nesse assunto, né? Como que começou a criptologia na minha vida? Em 2001, quando eu era o líder da nossa comunidade, da nossa sinagoga, né? Apareceram com uma pessoa que se dizia rabino, nascido em Israel, que havia lutado na Guerra dos 6 Dias, na Guerra de Yom Kippur, né? E ele se apresentou com esse nome, né? Que nós vemos aí, né? Que ali está escrito Rabi Yosef Kalal Shad, né? Okay. E uma noite eu tive um sonho, né? E um ser de luz, né? Um malach, um anjo, falou para mim assim: você escreve o nome dele em hebraico e dentro do nome dele você vai encontrar a palavra sheker. Sheker em hebraico quer dizer impostor, né? E se você olhar ali nessa imagem, né, você vai ver que eu destaquei algumas letras, está vendo? Que são maiores. Certo. Contando de trás para frente, de 6 em 6 letras, tem a palavra sheker dentro do nome dele, quer dizer falso impostor. Olha que interessante. E engraçado, né? Que a palavra sheker em hebraico soma 600. Se você tirar os 2 zeros, fica 6. Né? E de 6 em 6 letras. Né? Então, a verdade ela pode ser descoberta dessa forma. Né? Então, essa pessoa foi desmascarada, né, através do sistema, né, da criptologia. No caso aqui foi usado, né, muito interessante, né? A gematria e também o notaricon. Uma pergunta, na decodificação do código da Bíblia é o mesmo sistema também? Ou é não? O mesmo sistema. É o mesmo sistema. Aqui eu usei um sistema simples, que é o chamado sistema de saltar letras, né? Então, o código funciona como? Você pega uma palavra, né, a primeira letra salta 600 letras, pega outra letra mais 600, outra letra mais 600, outra letra mais 600, e forma uma palavra. Quando essa palavra é montada dentro do código, ao seu redor, dentro daquele texto encriptado, surgem inúmeras evidências daquela estreita proximidade com aquela palavra-chave. Né? No caso, por exemplo, do Astar Sharon, como você estava falando do Arcanjo Miguel. Então, eu tenho um código, né, que surgiu, né, dentro da escritura hebraica, onde Astar Sharon aparece, né, e ao lado dele surge a palavra sheker, entendeu? Quer dizer, falso, impostor. E onde ela termina, a palavra sheker, está escrito Michael, né, que é Miguel em hebraico, tá certo? Mas ao contrário do hebraico, o hebraico é da direita para a esquerda. E essa palavra, o Michael, está da esquerda para a direita, no sentido inverso. E o que significa? Né? Então, juntando tudo ali, e nessa mesma linha onde está escrito Michael, estava escrito assim, Kimo Mavet Amar Li. Seria mais ou menos assim, como a morte é a palavra dele para mim. Entendeu? Do Astar Sharon. Então, juntando tudo, você tem Astar Sharon, o falso Michael. Tá?
É o falso salvador. É o falso salvador, né? Então, nós temos inúmeros códigos, né? Eu, por exemplo, para pesquisar tudo isso, eu elegi como texto de controle o livro de Jó, na Bíblia. Porque o livro de Jó é um livro cheio de segredos e mistérios. Muita gente pensa que é só a historinha de um cara que sofreu muito. Tá? Mas não. Se você vai encontrar dentro do livro de Jó até sobre o Triângulo das Bermudas. O que acontece no Triângulo das Bermudas está codificado dentro do livro de Jó. Nós já até falamos disso em programas anteriores, né? Então, lá dentro do livro de Jó, tem códigos, né, impressionantes que falam do Astacheran, né? Assim, com detalhes impressionantes. Inclusive, o nome do canalizador, Von Tassel, né, aparece dentro desses códigos, né, e junto com Astacheran e revelando toda a questão. A questão é a seguinte, o Astacheran nunca apareceu por quê, né? Se ele é uma entidade, nunca houve uma fotografia, nunca houve uma... O que a gente ouve falar muito dele é através de canalização, né? Mas ele é anjo, ET ou demônio? É isso que eu quero saber, no seu ponto de vista. Nós temos algumas imagens, né? Aquela Ashtar. Podemos mostrar a produção? Se consegue passar essa imagem? Porque aí fica mais fácil. Aqui, por exemplo, esse código, né? Você vê que ali em cima, na diagonal, né, ao lado da foto de Astacheran, está escrito Lúcifer, codificado dentro do livro bíblico de Jeremias, em hebraico, né? E embaixo de Lúcifer está escrito Astacheran. Tá? Então, quem é o Astacheran? Né? É o Lúcifer. Mas isso pode ser evidenciado de forma mais evidente ainda, redundantemente falando? Pode. Né? Então, se nós pegarmos, por exemplo, né, o nome Ashtar, vamos ver se essa imagem passa? Próxima. Gente, não, aqui nós temos um texto do livro de Jó, né? Ali no centro, em vermelho, está escrito Ashtar. Tá? Lá em cima, em amarelo, está escrito Asatam. Em hebraico quer dizer o Satã, o enganador, o adversário. E cruzando a Satã e descendo na mesma linha de Ashtar, está escrito Sheram. Tá? E aonde termina o Sheram, né, ali embaixo, né, tem a palavra Benei, que significa, juntando tudo da Benei Ashtar Sheram, a Satã, os filhos de Ashtar Sheram, o Satã, o enganador, o adversário. Então, mas o Satã não seria o ego, pelo que você me disse? Então, o Satã é um código, né? É o antagonista humano, né? Tanto interior como exterior. Né? Tanto o anjo caído, como os nossos próprios enganos baseados no ego recebem esse nome, esse código, né, para Satã. Só para a gente ter uma ideia de como isso é interessante, nós temos na Torá uma história, né, da luta de Jacó com um anjo. Né? Todo mundo já leu essa história. Né? Esse anjo, a Kabbalah explica que era o Satã. Né? E a palavra, o nome Satã em hebraico, né, soma 359, a gematria. Né? E Yaakov soma 182. Juntando os dois, 182 com 359, dá 541. E 541 é a gematria de Israel. Engraçado que logo após, né, Jacó vencer o anjo, o nome dele foi mudado para Israel. O que Jacó venceu? O próprio ego. O próprio ego. Tá? É o ego que... É pelo ego que nós estamos nesse sistema de Matrix aqui. É o ego. Tem alguém que está por trás dessa Matrix que quer manter esse problema do ego no ser humano? Tem, né? O próprio Satã, né? É o governador desse mundo ilusório, desse mundo baseado no ego, né? Do desejo de receber para si mesmo e não do desejo de receber para compartilhar. Né? É baseado no ego. É verdade, porque quem está ligado às coisas mais divinas compartilha informação e faz isso de peito aberto, né, Deepak? Tem que compartilhar. Se você recebe, você deve compartilhar. Porque se você recebe e não compartilha, seca a fonte. O universo é inteligente. Entendeu? Se você está se baseando no ego, né, então tudo que você recebe, você tem que compartilhar. E quanto mais você compartilhar, mais você vai receber. Deepak, eu tenho uma pergunta a fazer, justamente no meio ufológico. As pessoas falam de um possível contato com forças, inclusive, cósmicas, até 2019. O seu ponto de vista a respeito disso? Já que estamos falando de Astacheran. Eu estudei algumas coisas sobre isso, né, e encontrei essa data mencionada por alguns rabis antigos da Cabala, que seria o ano 5.718. Na verdade, esses 3 anos agora para frente, né, 5.776 em hebraico, que é 2016, 5.777 e 5.778 são anos importantíssimos porque tem a ver com o despertar da consciência crística.
da nossa consciência crística, de nós como os Cristos, como os Messias, como os Budas, que é o que nós somos. Né? Esse engano de ficar esperando por um Messias vir redimir a humanidade, ele está sendo desmascarado, ele está caindo por terra. Né? Nós estamos acordando e nós estamos encontrando o Cristo no nosso interior. E esses 3 anos são importantíssimos. Até no final do ano, agora nós temos o quê? Star Wars, o despertar da força. Olha que interessante. Entendeu? Né? Não, nada acontece por acaso no universo. Né? Eu fiquei arrepiado quando eu vi o trailer, quase caio de joelho chorando. Falei, nossa, não é possível uma coisa dessa. Nós falamos sobre isso o tempo todo e vem um filme agora dirigido por um judeu, o J.J. Abrams, né? E fala justamente sobre o despertar da força. E uma pergunta, Deepak. O que você acredita que vai acontecer de contundente para a raça humana até 2019? Esse contato massivo, algum cataclismo? No seu ponto de vista, o que você nas suas pesquisas aí? Como essa geração aqui é a reencarnação da geração de Noé, né? Inclusive, nós tivemos um filme chamado Noé, tá certo? Nada acontece por acaso. O que está acontecendo com essa geração é a mesma coisa que aconteceu com a geração de Noé. As pessoas estão querendo se emancipar do divino. Estão querendo cortar o cabo de ligação com a luz. Se isso acontecer, o mundo escurece, e aí vem a destruição. Entendeu? E a destruição é o quê? Para tirar essa geração que não vai atingir a correção espiritual, né, do mundo, para dar-lhes uma nova oportunidade, uma nova reencarnação para que eles possam atingir a correção espiritual e despertar. Né? Porque tudo que Deus faz no mundo é baseado na misericórdia, na bondade. Mesmo que seja uma tragédia, essa tragédia é para o bem da humanidade. Última pergunta desse bloco. Eu sei que você está querendo saber aí, porque vem muitas perguntas quando vem o Deepak Sankaraveda, porque ele é uma sumidade. Deepak, é verdade que está para cair um meteoro na Europa? Eu vi essas coisas, né, na internet, né, e tem gente até falando muito sobre isso, mas eu particularmente, né, não estudei o assunto para dizer assim, isso vai acontecer. Né? É complicado, porque nem a NASA consegue prever com exatidão essas coisas, né? A não ser que se fosse um corpo celeste muito grande, como um cometa, por exemplo, né? E que eles pudessem calcular a órbita dele, né? E realmente vissem que essa órbita ia dar de encontro com a Terra. Né? Mas se isso fosse acontecer, o pânico, né? Eu não acredito que a NASA, por exemplo, ia esconder uma coisa tão gigantesca. Apesar que se fala o quê? Né? Se for falar, vai gerar pânico e uma série de outras coisas. Vai gerar pânico de qualquer jeito. Então, com certeza, né? Bom, pessoal, você está gostando aí, né? Você está gostando, eu também estou adorando. Deepak Sankaraveda é uma sumidade, é remido aqui do programa Enigmas. Deepak, no segundo bloco nós vamos falar muito mais sobre esta Sharon, sobre a possibilidade de contato alienígena. E eu quero que você aí esteja com a gente aqui. A gente volta já já e a gente vai para um rápido comercial.
De volta ao programa Enigmas, aqui nesse bate-papo com bastante autoconhecimento com Deepak Sankaraveda. E nós vamos voltar rapidamente falando sobre essa criptologia, sobre gematria, quais as descobertas atuais, Deepak? Vamos lá. Nós temos então uma imagem, né, interessante sobre a gematria do nome Ashtar. Né? Isso aqui é sobre o Samael, interessante, né? É um trecho do Zohar, né? É o que está escrito, né? Então ele convocou Samael, sagrado, né? O anjo protetor de Esaú, que é Edom, né? E que é a religião em si, e disse a ele: vós desejais os meus mandamentos? O que está escrito neles? Ele perguntou. O Senhor respondeu, citando a passagem que está, uma passagem para testá-lo: não matarás. Então Samael, que é o Satã, que é o Lúcifer, né? Disse: que o céu nos proteja. Esta Torá é vossa e permanecerá vossa. Eu não a quero. E se vós a deres a mim, toda a minha autoridade desaparecerá, pois ela está baseada em massacre e no planeta Marte. E se não houver guerra, o meu poder desaparecerá do mundo. É por isso que a religião é a que mais matou em toda a história da humanidade. Porque a religião e a política são domínio do Satã, que é o ego. A religião né? É o maior entrave da vida espiritual do ser humano, no teu ponto de vista. Então nós temos a outra imagem, que é o Ashtar. Vamos ver se a gente... É essa imagem, tá vendo? Então está escrito Ashtar em hebraico ali, né? Certo. E a gematria, né? As letras hebraicas que somam esse nome dá 906. Pode passar. Né? Então aí nós temos Lúcifer, que é 416, outra. Nós temos Samael, que é o nome do Lúcifer, né? Do hebraico, dá 131, outra. E Satã, que é 359. Juntando tudo, né? Outra, né? Dá 906, que é justamente a gematria de Ashtar. Nossa, é muito a mesma coisa. Né? Então, os dois números são o mesmo, né? Aqui nós temos aquele código que eu falei, né? Que tem Ashtar Sheram ali em azul, né? Ao lado em amarelo está escrito Sheker, e lá em cima em verde está escrito Mikael. Né? Então, Sheker Mikael. Aqui nós temos Sananda em hebraico, porque dizem que Ashtar é Sananda, que é Jesus, né? Certo. E lá em cima apareceu escrito Lo Yeshua, ele não é Jesus. Olha que interessante. Tá? Então, tá lá os códigos. E Jesus, quem era para você? Um dos cristos da humanidade, né? Um dos espertos, uns que despertaram, né? Assim como Buda, assim como Moisés, assim como Gandhi, né? Assim como Sócrates, né? Todos esses sábios maravilhosos, né? Que deixaram legados à humanidade. Legados sobre você buscar a sua própria, né, luz interior, né, a sabedoria que está dentro de você. Qual a mensagem do Deepak Sankaraveda para os seguidores, né, do Ashtar Sheram? Eu não poderia dar um recado para essas pessoas. As pessoas é que têm que estar buscando, né, a verdade. Mas para você descobrir a verdade, você precisa eleger ferramentas específicas para mesurar o fenômeno. E não simplesmente sair acreditando nas coisas, entendeu? Porque outras pessoas dizem... Né? Não, tem gente que diz que canaliza Metatron, que canaliza o anjo Uriel, um monte de coisas, né? Canaliza a Micael e tal. Aí, né, eu sempre digo o seguinte: se você, por exemplo, né, recebe reencarnação, porque esses processos são processos de reencarnação, tá certo? A alma de um anjo, por exemplo, que entra no teu corpo, né? Você vai aprender no mínimo a língua do anjo, que é o hebraico, tá certo? Porque tudo isso vem junto com aquela centelha, né? Agora, se a pessoa diz que isso aconteceu, mas não produziu conhecimento nenhum, então você tem que desconfiar que alguma coisa não está certa. É verdade, né? Até porque assim, esses nomes são também muito usados, a gente tem que entender como argumentos de poder. Né? Uhum. A pessoa usa esses nomes como argumentos de poder também. Eu recebo fulano de tal. Então, sempre falando desgraça. Isso que eu também noto, que a maioria das canalizações é sempre para alertar a humanidade contra isso, contra aquilo. Mas é mais fácil prever tragédias, né, do que porque prever coisas boas, né? E eu sempre digo, previsão, né, é uma armadilha, né? Por quê? Porque quando você faz uma previsão, você ata a consciência àquela previsão e a pessoa fica presa, esperando que aquela previsão aconteça. Então, as previsões são armadilhas, né? O que acontece com o oráculo é que o oráculo ele abre a pessoa para uma ideia nova, para receber uma luz nova, para que ele possa ampliar o seu universo e caminhar. Mas tem que tomar cuidado, porque muitas vezes, se eu trago o oráculo e trago uma previsão, então eu crio uma atadura, eu crio um cativeiro para a pessoa. Porque é comum que as pessoas nesse mundo apreciem o cativeiro porque elas não têm conhecimento. Então é muito fácil aprisionar pessoas. Surge alguém e fala alguma coisa, aprisiona milhares de pessoas. As pessoas são presas com aquilo. Principalmente se tiver uma boa oratória, né? A gente sabe disso, a gente vê isso tem nas Hitler religiões na história, que estão aí, né?
nos grandes líderes que massacraram muitas pessoas, porque fazem a cabeça das pessoas, de certa forma, mas as pessoas também se permitem. Tem muitos desses líderes aí que são entidades negativas, reencarnadas no mundo, né? Porque quando fala assim, mas reencarnação é uma coisa bíblica, é da Torá, sempre foi, né? A reencarnação saiu da Torá, né? Só que a religião pegou o que com a reencarnação? Escondeu. Porque a reencarnação é o maior segredo da humanidade. Porque se as pessoas soubessem que vão reencarnar, entendeu? Elas não seriam escravas. Com certeza. Né? Com então certeza. E também olhariam com mais carinho para as coisas que Deus colocou nos caminhos, né? Porque a gente não olha muitas vezes com carinho e com respeito para tudo que é vida, né? Depac, você tem mais alguma imagem para passar? Creio que tem, acho que tem sim. Pode colocar na tela, que aí eu falo. Aqui, né, nós temos de novo o mesmo livro de Jó, né? Temos ali é o mesmo código que eu falei antes, né? Pode passar, né? E que fala sobre o Ashtar, lá em cima está escrito a Satã, tá vendo? Embaixo, no centro, Ashtar, né? A imagem está um pouquinho ruim porque eu transformei ela de PMP. Pode passar. Lá em cima, né? Onde tem a palavra Satã, né? Onde está escrito Xeram, lá está escrito assim: ele não é Miguel. Ele não é Apareceu Miguel. Escrito lá em cima. Tá? Então bom, gente, fica o questionamento. Quem é Ashtar Sheran? Do seu ponto de vista, ele é um demônio ou ele é uma invenção da humanidade? Olha, uma energia que... o problema é o seguinte: quando nós não corrigimos os aspectos negativos da nossa alma, né, esses aspectos eles são separados e são reencarnados para serem corrigidos, entendeu? Então, o que é negativo reencarna no negativo, o que é positivo no positivo, tá certo? Então, a partir do momento que se cria uma ideia negativa, né, essa ideia vira uma entidade. Com certeza. Se transforma numa entidade, aí se transforma nesse controle de mentes, né, que não produz nada, né? Então se fala em Ashtar Sheran, né, que vai vir para resgatar a humanidade, ou sei lá o quê, há muito tempo e até hoje não apareceu. Bom, o que eu questiono é o seguinte, né? Você pega carona aqui na Terra, se aparecer uma nave espacial, você vai entrar dentro? Eu duvido. Não. Você não pega carona nem com o ser humano aqui na Terra, vai pegar carona com o disco voador. Aliás, o próprio Zohar diz assim que é muito arriscado pegar carona. Pois é, então. Então a gente já não faz isso. Então as pessoas ficam esperando uma salvação. Gente, está na palma a salvação está dentro de nós. Está na palma das nossas mãos, né? Promover isso para nós mesmos. E autoconhecimento é uma das maiores ferramentas. Como diz, autoconhecimento libertador. A humanidade, né? O Osho dizia isso, né? O Osho dizia que a sociedade, né, os sistemas que controlam o mundo não apreciam os sábios. Verdade. Por quê? Porque os sábios libertam as pessoas, eles não escravizam. Entendeu? O sábio não precisa de bajulação, ele não precisa de um culto para adorá-lo, entendeu? O sábio vem e liberta as pessoas através da sabedoria, ele compartilha a sabedoria para que as pessoas se libertem. Entendeu? E é essa a proposta do trabalho, é libertar pessoas e não escravizá-las. É isso aí, pessoal, porque o mundo aqui nesse programa é dos despertos. Depac, eu gostaria que você deixasse seus contatos, a gente já está nos nossos minutos finais, e fica o convite para uma próxima pauta, né? Nós estamos lá no Facebook, né, que é sempre a melhor maneira, enquanto ele existir, né? De nos encontrar, né? E tudo isso que nós falamos aqui está lá publicado no Facebook. Eu compartilho diariamente a sabedoria para que as pessoas possam descobrir, né, sua própria luz interior, né? Porque se você não descobrir a sua luz interior, você não vai chegar a lugar nenhum, né? Você vai ser apenas um escravo manipulado e esses sistemas vão destruir a sua alma. Então não é bom, né? Então vai encontrar lá no Facebook, né? É onde você vai também ter contato com todos esses códigos, né? Eu faço pesquisas também para aqueles que desejarem, né? Então, e tem vários livros também. Fala um pouquinho dos seus livros. Tenho 14 livros, né? Eu tenho Os Filhos das Estrelas, que foi o último que eu publiquei, né? Falando do alfabeto divino nos céus e das nossas almas como centelhas das estrelas. Nós somos alienígenas aqui, né? Nós não somos daqui. O Zohar fala isso. O Zohar fala que Adão, a humanidade, foi criada no mundo e trazido para outro mundo, que é esse mundo, né? Então vocês estão procurando os alienígenas? Somos nós. Nós somos os alienígenas, né? E então Os Filhos das Estrelas, eu tenho Adamá, As Origens Secretas da Humanidade, que fala sobre os segredos de Marte, né? Olha só, são muitos livros, e o Depac vai trazer esse último aqui, que eu quero falar um pouco sobre Os Filhos das Estrelas. Mas, pessoal, lucidez. Questione, não acredite em tudo, tenha lucidez, luz interna, analise, seja criterioso, coerente, lógico, seja com qual for o segmento que você resolve conhecer. Tenha bastante lucidez, porque
É você que vai estar comprometido com a sua alma. E é você que é responsável por ela. E você vai ter que conviver com isso, sepultura dentro e eternidade afora. Gratidão, Deepak Sankaraveda. Eu que agradeço sempre. É sempre uma honra estar contigo. Muito obrigado. Gratidão, pessoal. Gratidão aos nossos produtores da Demais TV. E até o próximo Enigmas.